meus preciosos irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, cada um dos que juntos tem um mesmo objetivo em cada noite, em ouvir essa programação, é receber algo de Deus. Nós estamos juntos nesse propósito. Precisamos receber algo de Deus. Todos os dias nós precisamos receber algo dele. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos anima, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos faz caminhar com passos fortes e firmes. E às vezes as lutas do caminho, os embates, nos faz olhar em volta e às vezes pensar que estamos sós. Mas isso não é verdade. Isso é mais uma vez os nossos sentidos lutando contra nós, denunciando algo que não existe. Na verdade, todos os momentos, Deus mantém-se conosco. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode mentir. E ele disse: estarei convosco, mesmo em vós, todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, isso às vezes é um paradoxo, porque muitas pessoas, principalmente os céticos e críticos, que olhavam nas eras negras da igreja, e chegou a ter um crítico alemão que disse que Deus tinha prazer na morte dos seus fiéis, pois cruzavam os braços enquanto eles morriam nas arenas. Isso é a mente carnal. Na verdade, nós sabemos que Deus não estava de braços cruzados. Deus estava de braços abertos, recebendo cada um daqueles que mantiveram firme o seu testemunho. E naquele momento, quando passavam para o outro lado, encontravam a paz, o descanso, a recompensa por tudo quanto tinham feito aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós também somos assim, olhando a palavra como ela é através do Espírito, sabemos que não estamos sós. Por mais lutas e adversidades que se encontram, sabemos que estamos com Cristo e nosso Deus está conosco e em nós. Então, nesse momento, vamos apreciar o que Deus tem para nós nessa noite e sabemos que Ele tem ricas bênçãos para nos entregar. And Satan had touched Job for a purpose to try him, because he and God had a debate. E Satanás havia tocado em Jó para um propósito, para testá-lo, porque ele e Deus haviam tido um debate. And God told Satan that I've got a servant in the earth, there's none like him. E Deus disse a Satanás que eu tenho um servo na terra, não existe ninguém como ele. Whatever I say to him, he'll do it. Seja o que for que eu lhe digo, ele o faz. He's a perfect man and a just man. Ele é um homem perfeito e um homem justo. Satan said, if you'll just let me have him, I'll make him curse you to your face. Satanás disse, se tu me deixares tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe diante de tua face. Job, not knowing all these things going on, Jó, sem saber que todas estas coisas estavam acontecendo, it brought the patriarch into a deep distress. aquilo levou o patriarca a uma angústia profunda. Yet somehow, when all was gone from him, he still maintained his position in Christ. Mesmo assim, de algum modo, quando ele ficou sem nada, ele continuou mantendo a sua posição em Cristo. I know my Redeemer liveth, he said. Amen. Eu sei que o meu Redentor vive, disse ele. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós é uma grande alegria poder parar um pouco e nos deleitarmos com a palavra de Deus. Porque
Os dias são tão maus, são tão adversos à nossa alma, ao nosso espírito, os pensamentos, as atitudes, as pandemias, as enfermidades e doenças que a gente fica, às vezes, como que afligido diante de tanta angústia. Mas nós temos um descanso. Nós sabemos que a nossa cidade, a nossa pátria, ela não tem ruas esburacadas e abandonadas pelos seus governantes. Nós sabemos que a nossa pátria, ela não tem hospitais cheios de pessoas enfermas e muitas delas sem esperança alguma de cura. Nós sabemos que a nossa pátria não tem presídios aonde se reserva pessoas malfeitoras de má índole com más atitudes. O que nos anima é saber que nossa pátria não tem uma política suja, não tem o pecado. Então isso nos anima em saber que a nossa pátria, a nova Jerusalém, nos espera, cheia de gozo, de alegria e de paz, cheia de eternidade em eternidade ao lado do nosso Criador. E nós já estamos com a passagem comprada, nós já temos o bilhete pago, nós já temos o sinal, pelo menos deveríamos ter o sinal já à mão, que é o Espírito Santo. Mas a gente, às vezes, mesmo conhecendo tantas coisas, tantas bênçãos, tantas promessas, às vezes nós, como que Davi, queremos vacilar e temos nossos pés em lugares escorregadios. Porque, como disse Davi, conhecedor ele da palavra de Deus, Davi, em determinado momento, chegou a questionar, porque ele sabia que, pela palavra, o ímpio não prosperaria, que o ímpio seria desarraigado e que o justo teria o amparo do Senhor. Mas ele muitas vezes e por muitas ocasiões olhou e viu o ímpio prosperar. E aquilo deixou com interrogação. Como ele disse, até que ele entrou no santuário e atentou para o fim do ímpio. Deus mostrou para ele. Então, às vezes, nós, diante de tantas angústias, dores, labor, dificuldades, notícias, embates, combates, às vezes parece que os nossos ombros ficam como que desconjuntados e os nossos pés como que trocos e a nossa vista meio que embaçada do caminho. Mas essa pequena e leve, como a Escritura disse, momentânea aflição, não há de se comparar com o que há de ser reservado para nós. Então, vendo essa mensagem, ouvindo o que o nosso profeta diz na mensagem Eu Sei, a partir do parágrafo 19, é tremendo o que nós vemos Deus falando através dele. E no parágrafo 21, ele diz algo tremendo, ele diz assim, Jó, sem saber que todas essas coisas estavam acontecendo, toda aquela conversa, tudo aquilo que tinha acontecido entre Deus e Satanás ali no céu, Jó não sabia que aquilo, tudo ali tinha um propósito. Tudo aquilo ali não estava acontecendo ao acaso. Satanás não tinha tocado Jó por acaso. Tinha um propósito. E ele diz assim, irmão Brano, essas coisas estavam acontecendo. Aquilo levou o patriarca a uma angústia profunda. Então, é notório que todo cristão passa por isso. E por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, em muitos trechos da Escritura,
Ele nos acalentou, Ele nos deu promessas, para que quando esses momentos de aflição, quando esse cadinho chegasse, nós não ficássemos como aqueles que não têm esperança, mas que nós pudéssemos sustentar firme aquele momento. Porque os testemunhos eram como nuvens daqueles que passaram, mostrando que para todos aqueles que são tementes a Deus, às vezes que vacilando, mas no seu coração, no seu íntimo, deseja estar certo com Deus, mesmo na maior das angústias, Deus não nos abandona. Deus está ao nosso lado. E às vezes as pessoas podem pensar que a vida é para ser um berço esplêndido. E não é assim. O profeta segue dizendo que, mesmo assim, de algum modo, quando ele ficou sem nada, ele continuou mantendo a sua posição em Cristo. Isto é importante. Nós sabemos que existe em cada ser humano uma semente. Foi Jesus quem disse isso, quando ele deu a parábola do semeador. E essa semente, ela se manifesta com a presença da água, que é a palavra. E ela vai manifestar fé ou dúvida na palavra de Deus. Mas nos momentos de dificuldade, porque a semente precisa cair, ela precisa morrer, ela precisa estar numa condição como que apodrecida, para que ao receber a água, aquele germe de vida possa romper e brotar. Esse momento de morte é um momento de dificuldade. Mas você tem que manter firme a sua posição. E você pode perguntar, mas irmão, como eu faço isso? Olhe a palavra. No momento de dificuldade, você tem que olhar para a palavra. Pedro, quando ele estava junto com aquelas criadas, e naquele momento de dificuldade e aflição tão angustiante para ele, ao saber que seu mestre estava ali dentro sendo julgado, e ele não podia fazer nada, e as interrogações acossavam sua mente, como um homem tão poderoso que podia parar a natureza, multiplicar pães, expulsar demônios, estava naquela condição. Quando ele estava naquela condição ali de angústia, o que foi que aconteceu? Ao ser acossado pelo diabo através daquelas servas, ele negou a Jesus. Ele chegou numa condição tão terrível que ele não só correu, mas ele negou. Mas você pode pensar, então ele abandonou a sua posição. Não, não é isso. Porque Deus não leva em conta as nossas fraquezas. Não. Deus não leva em conta isso. Porque Ele sabe que é a natureza do ser humano fraquejar. Mas Ele leva em conta a nossa fé e a nossa confissão e o nosso arrependimento. Então Pedro manteve a sua posição firme em Cristo. Porque ele correu dali, mas ele chorou, ele se angustiou, ele lamentou. E não ficou só nisso, ele se arrependeu daquilo. E o sacrifício pôde encontrá-lo, cobrir aquilo ali e mantê-lo em sua posição em Cristo. Quando os apóstolos apresentaram para aquelas pessoas ali em Atos 2, na descida do Espírito Santo, e que eles interrogaram a Pedro sobre aquilo, e Pedro discorreu o que era aquilo, uma promessa cumprida nas Escrituras, e eles perceberam que tinham matado Cristo. O que foi que eles disseram? O que faremos agora? Eles entraram em desespero. Aquela nação estava esperando o Messias. Aquela nação estava esperando o libertador, esperando o filho de Davi.
E de repente, eles percebem que eles são os algozes daquela grande expectativa daquele Salvador. Então aquilo fez eles entrar em desespero. E às vezes nós estamos dessa forma. Mas olha, meu irmão, meu amigo ouvinte, Deus não nos abandona. Porque Jó, diante de tantas angústias, diante de tanta dor e aflição, por fim ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive. Olha só. Ele viu aquilo milhares de anos na frente, mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. Mas ele não pediu a libertação dele naquele momento. Ele não disse, e vai me tirar dessa enfermidade. Não, ele não disse isso, não. Ele disse assim, mesmo que os vermes comam a minha carne, a minha pele. Mesmo que eu morra, mesmo que eu desça à sepultura, mas eu o verei. Vê-lo-ei com os meus próprios olhos. Então ele manteve a sua posição em Cristo. E aqueles homens, quando perguntaram a Pedro, o que nós devemos fazer agora? Pedro disse para eles, arrependei-vos. Mantenha a sua posição em Cristo. Arrependa-se. Você cometeu algo? Teu coração está pesado? Teu coração está angustiado? Arrependa-se. Paulo, ali no livro de Hebreus, no capítulo 4, ele disse, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque ela não é lançada ao vento, não são palavras vãs, não é um credo de orações repetitivas, não, porque ela é viva. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque existe alguém ouvindo-a, recebendo-a, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, Jesus, esse sumo sacerdote, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Temos que reter isso. Temos que nos aproximar com fé dele. Temos que saber que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E Pedro foi enfático, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode pensar, mas eu já fui batizado. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz que em nenhum outro nome há remissão dos pecados. E quando Paulo se encontrou com Ananias, meu amigo ouvinte, Ananias deu a ele um conselho preciso que Paulo seguiu. Ananias disse, Paulo, agora porque tu te detens, levanta-te e lava os teus pecados. Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Olha como? Invocando o nome do Senhor. Então não era só Paulo levantar e se batizar. Mas ele tinha que, no batismo, lavar os seus pecados. Como que aquilo era feito? Invocando o nome do Senhor. Qual o Senhor? Pedro disse isso em Atos 2, 37. Saiba com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então é esse o nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo. Mas eu já fui batizado, irmão. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Pois agora retenha firme a tua confissão.
É certo que nós sempre fraquejamos. Nós sempre falhamos. E às vezes as provas que vêm sobre nós, dentro do nosso limite, mesmo assim, Deus sabe que nós temos um limite pequeno, porque estamos nessa condição finita, mesmo assim Ele dá o escape. E mesmo com o escape, quando nós fraquejamos, Ele ainda mantém o sacrifício sobre nós. Não há do que recuar. Não podemos fazer como Judas. Ora, Judas percebeu a loucura que ele fez. E ele, naquela angústia do que ele tinha feito, por um bom preço, segundo ele, aquilo deixou ele numa aflição tão grande que ele levou o dinheiro recebido pela sua loucura, pela sua traição, e lançou no templo. E aquilo ali adiantou alguma coisa para ele? Não. Em vez dele correr aos pés de Jesus e se arrepender, chorar amargamente, pedir perdão, não. Ele, movido de um sentimento de remorso, achou que poderia, através daquela ação, diminuir a sua aflição. Não fez, não foi aquilo. Por isso que ele era o filho da perdição. Mas Pedro não, quando sentiu a dor, a angústia daquele momento de traição em negar o Senhor Jesus Cristo, ele correu aos pés de Cristo. Senhor, socorre-me. E é assim que nós devemos fazer. Senhor, socorre-nos. Senhor, a nossa condição está debilitada. Estamos vivendo em dias maus. E o mal está em nós. Romanos 7 mostra isso. O mal fervilha em nossa carne. Por isso, meu amigo ouvinte, você não pode pensar que não tem mais jeito. Você não pode pensar, cair na loucura de Judas e pensar que você pode fazer alguma coisa por você mesmo. Não. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós não podemos fazer nada para tirar-nos dessa condição. A única coisa que nós podemos fazer é aceitar o que já foi feito por nós. São João, Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é Gólgota. Já foi feito, já foi pago o pecado, já foi pago o preço pelo teu pecado, pelo meu pecado. Já foi pago o preço pelas nossas fraquezas. Já foi pago o preço que era requerido para a redenção da nossa alma. Então, por que nós ficarmos nos afligindo, olhando para as fraquezas dessa carne? Não, meu amigo ouvinte, levante a tua cabeça. Há esperança, porque houve um perfeito que pagou o teu preço e o meu no Calvário. E está disponível, você basta crer, você basta aceitar e você basta ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e reter firme a tua confissão. Você não pode sair da tua posição. Olha o que o irmão Brana diz aqui. Ele continuou mantendo a sua posição em Cristo, mesmo com as lutas, mesmo com as adversidades, mesmo com tudo como que fosse areia movediça em sua volta, ele continuou mantendo sua posição em Cristo. E nós também devemos manter a nossa posição em Cristo, como retendo firmemente a nossa confissão. Não precisamos estar preocupados com ventos de doutrina.
Não precisamos estar preocupados com escândalos, não precisamos estar preocupados com as loucuras que acontecem em nossa volta. Nós temos que simplesmente estar olhando firmemente para o Calvário. E esse Calvário nos foi aberto através de uma mensagem profética que restaurou tudo, toda a palavra de volta ao seu estado original, que é o estado que pode salvar o homem. Então, meu amigo ouvinte, meu irmão, não se desespere, espera em Deus. Espera em Deus, confia somente, porque Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. E elas são fiéis e verdadeiras. Muitas delas se cumprirão em angústias para nós. Mas sabemos que o nosso Salvador já pagou o preço e tudo aquilo ali, mesmo as angústias, é simplesmente para que Deus possa se fazer mais real para nós. Ó Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, porque nós mesmos não temos capacidade alguma, mas cremos que o Evangelho é poderoso para nos manter limpos, Senhor, nos manter posicionados debaixo do sangue de Jesus Cristo. Concede a nós uma boa noite de repouso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Esta viagem é o erro. Prosseguindo nesta viagem até na minha pátria eu chegar. Nesta viagem a estrada é de espinhos e muitas vezes até me fazem chorar, mas muito em breve esta viagem aqui termina e lá no céu com Jesus irei morar. Prosseguindo a um belo lugar eu irei chegar. Então não passarei mais por espinhos, seguindo em ruas de ouro vou caminhar. Nesta viagem a estrada é de espinhos e muitas vezes até me fazem chorar, mas muito em breve esta viagem aqui termina. Então no céu com Jesus